Qual foi a sua participação nesses fatos narrados nesse dia? A minha participação foi de que, pelo que me consta em relação ao fato, é que nós chegamos, nessa data, se eu não me engano, foi uma terça-feira, e na terça-feira de manhã nós temos instrução dos oficiais, uma reunião dos oficiais que é realizada toda terça-feira. Logo após a reunião, eu cheguei com o Tenente Sérgio, não me lembro o horário, mas eu estava com ele na recepção, possivelmente logo depois das 11 horas da manhã, e onde nós encontramos com essa senhora, relatando o fato. 11 horas foi o primeiro horário que vocês chegaram na companhia? Sim, foi o Você primeiro e o horário. Tenente Sérgio? O Sérgio estava na reunião comigo lá no batalhão. Sim. E então, na hora que nós chegamos na recepção, fizemos a abordagem à senhora, porque é de praxe, pelo menos por minha parte, quando eu vejo algum civil aguardando, sentado na cadeira da recepção, pergunto se há algum atendimento. Ela relatou o fato de que ela já tinha pedido uma guarnição via 190, e aí a guarnição demorou a chegar, ela estava esperando lá até o momento. Então foi nesse ato é que o Sérgio fez uma intervenção, e o Clênis estava de serviço lá, na atividade de registro de redes ou recepção, porque ambos os dois serviços pode ser acumulado por qualquer policial militar que esteja pronto para fazer o registro de ocorrência. E aí então o Sérgio determinou ao cabo Clênis que ele fizesse o registro de ocorrência. Nesse ato, o Clênis atendeu prontamente ao que o Tenente Sérgio falou, mas que na parte da manhã ou em algum outro momento, pelo que consta aí na leitura, que o Sérgio chegou a fazer uma abordagem preliminar ou ele se omitiu, pelo menos na parte da manhã isso não consta, porque ele estava lá com a gente em reunião, lá no primeiro batalhão. Sim. E você não chegou a apurar se ele teve, essa senhora teve contato inicial antes com qualquer outro militar da companhia, não? Não tive a oportunidade de olhar isso. Tá. O Conselho tem perguntas? Hein? Eu estou satisfeito, presidente. Tá. Eu tenho. Também? Eu queria perguntar para o senhor Major se em algum momento o cabo Clênis informou que um militar de olhos azuis, alto, teria feito contato, se ele solicitou para o senhor Major acompanhar o histórico que ele estava redigindo, conforme foi dito pelo réu do interrogatório. Pode. Não foi solicitado, não teve nada disso, dele solicitar algum acompanhamento pelo REDS, né? Até porque, como comandante, se eu tivesse que acompanhar todas as ocorrências de todos aqueles que fossem solicitados, dependendo do caso, né, então ficaríamos presos a isso. Mas especificamente essa situação, não foi solicitado nada por ele de acompanhar o registro de ocorrência, e nem sobre esse possível militar que possa ter atendido a ocorrência anteriormente, de olhos azuis ou algo parecido. Ainda, senhor, ele citou, ficou pelo menos assim, dirigido a mim, a eu, que ele o senhor Major teria ido lá por causa de algum problema entre ele e o oficial, não sabia como que o Major chegou lá, por que do Major ter ido, e ele achou estranho, e que o Major teria pedido... Não, vamos fazer esse negócio de que o que ele disse, vamos fazer, qual a finalidade de você ter ido lá? Na companhia? Logo depois que a gente termina a instrução dos oficiais, o meu local de destino é a própria companhia. Você comanda a companhia? E eu comando a companhia. Tá. Então é imediato. Não teve outra finalidade? Não. Porque ele ficou parecendo, não sei se você mais membros do conselho, que ele teria ido uma finalidade especial, como se ele tivesse chamado o seu Major. Nesse ponto que a Vera falou, na verdade, em algum lugar fala que você teria lido a ocorrência e até perguntado para ele, você vai deixar a ocorrência assim mesmo? Aí ele falou que era aquilo mesmo, teve isso? Não. Nenhum. Não li a ocorrência que ele fez, não li. Só ficou sabendo depois? Só depois. E quando voltou do batalhão, voltou, o tenente voltou na sua viatura ou cada um veio de meio? O Sérgio foi ele vai de carro, né? Então o Sérgio foi
se eu me lembro bem, né? Porque aí eu vou sempre de moto, porque eu vou direto para o batalhão, e ele também possivelmente da mesma forma. Mas indiferentemente disso, nós nos encontramos lá na companhia, no momento. Ele estava do meu lado, junto comigo. Fui eu que fiz a intervenção primeira da mulher, não sei por que às vezes alguns fatos acabam a gente lembrando, né? Mas fui eu que fiz a intervenção da mulher primeiramente, e o Sérgio estava comigo, e aí o Sérgio determinou ao Clênis que fosse atender a ocorrência dela, devido ao tempo que a senhora já estava esperando lá. Poderia voltar uma pergunta? Uhum. O Cabo Clênis também fala, senhora, que... Você tem que fazer a pergunta para a testemunha, não. Fulano falou isso, entendeu? Faz a pergunta. Qual que é a sua dúvida? Que o policial, o primeiro policial que fez a intervenção com a senhora seria de olhos claros e cabelo grisalhos. Se a testemunha entende que pode ter sido ela. Não sei. Não sei quem possa ter feito essa intervenção. Não conheço, não ouvi falar sobre isso. Não? O senhor disse aí que estava no dia dos fatos com o tenente Sérgio. Na reunião, ele sabe precisar o horário inicial da reunião, que ele teve contato lá nessa reunião, o horário inicial. Eu tive com o tenente Sérgio nessa reunião. A instrução lá, de que hora a que hora? Normalmente começa de 8h30 às 11h. Você sabe dizer o horário que o tenente Sérgio chegou nessa reunião? Isso eu não sei dizer. Mas normalmente é 8h30. Quase 100% de certeza que é 8h30 mesmo. Mas ele não sabe dizer se o tenente Sérgio, a hora que chegou lá. É isso? Se ele estava comigo na reunião às 8h30, ele chegou lá às 8h30 mesmo. Que é o horário que as organizações. Confirmo, 8h30. O senhor me disse a excelência que ele chegou lá no momento que o tenente Sérgio determinou a realização da lavratura do REDS pelo réu. Se ele não teve nenhum outro contato posteriormente, durante a lavratura do REDS? Isso eu não presenciei. A testemunha presenciou ou alguém que pediu desculpas para o civil lá no dia dos fatos? Quando ele chegar lá? Não teve algum pedido de desculpa feito por algum militar para civil que estava guardando para a realização da ocorrência? Alguém? Você está querendo dizer algum militar que estava na companhia? Né? Precisamente, essa testemunha chegou a pedir desculpas para civil lá no dia dos fatos? Isso eu não me lembro, doutor. A minha preocupação inicial, Metíssimo, foi de tentar resolver o problema dela. Excelência, se a testemunha, se o acusado enviou um PA informando da lavratura do REDS, solicitando, inclusive, presença de CPU já que envolvia um outro militar na ocorrência, presença do CPU para resolver a situação? Sabe dizer isso? E que horas? Tá. Não, isso não chegou até mim, sobre essa possível solicitação. Como comandante de companhia, não chegou até mim. Nem via PA? Nem via PA. Se for via PA, ele tem condição de resgatar isso por meio do próprio PA que o próprio acusado poderia ter enviado. Você tinha sabe dizer como que ele tomou conhecimento da realização do REDS, do teor do REDS? Ele falou aqui que foi posteriormente. Como? Posteriormente, foi comandante de companhia, né? Não entendi a pergunta. Como que você tomou conhecimento do teor do REDS, lavrado pelo acusado? Tomei posterior ao registro que ele fez. Mais precisamente, recentemente, para eu me inteirar dos fatos que me fez vir aqui como testemunha. Entendeu? Só quando ele foi intimado aqui para vir aqui para a Justiça Militar? Sim. Tomou conhecimento do REDS? Sim. Porque a ocorrência da vítima não era uma ocorrência de tal forma que necessitasse uma atenção tão especial. Não era assim. destaque, né? Não era tão de destaque. Sim. O senhor já tomou uma providência administrativa contra o Cabo Clênis anteriormente aos fatos? Sim, senhor. Como comandante de companhia, já tomei. Sabe se o Cabo Clênis tem algum problema com o tenente Sérgio, com ele próprio? Nenhum, doutor.
Não há nenhum problema nem pessoal nem profissional. Até mesmo porque o Tenente Sérgio ele é muito cuidadoso e atencioso para essas questões. Sabe dizer que o Tenente Sérgio já comentou com ele alguma situação que perseguiu o acusado lá na companhia, com o problema que eles tiveram anteriormente? O Tenente Sérgio tem falado alguma coisa nesse sentido? Não há nenhum indicativo, Meritíssimo, de algum tipo de perseguição. Todas as providências que possivelmente o Tenente Sérgio possa ter tomado contra o Clenis foi o que é previsto na legislação e o que é previsto dentro do Código de Ética. Assim como eu faria também. Sabe dizer se o Tenente Sérgio, antes de tocar para a reunião, esteve na companhia? Até então ele estava comigo na reunião. Antes da reunião? Não, antes da reunião não sei dizer. Silêncio. Gostaria de indagar a respeito desse PA aqui, se ele reconhece esse PA enviado do acusado para ele e o teor do PA. O PA tem um recebimento, né? Sim. Meritíssimo, aqui eu faço algumas ponderações, vou precisar da folha aqui para colocar, tá? Ele comenta aqui no primeiro parágrafo. Não, você recebeu esse PA? Não, recebi. O PA eu recebi. Só que Deu o recibo dele? Sim, aqui tem um recibo meu aqui. Tá. Tem. Bom, só isso aí. Agora, a resposta aí que você tem que fazer desse teor do PA seria administrativamente, né? O que você respondeu administrativamente? Sim. Aqui é o seguinte, pelo entendimento, não haveria nada demais eu fazer administrativamente em relação aos fatos aqui. Porque no primeiro parágrafo aqui, ele simplesmente coloca, ele me relata que houve uma ocorrência envolvendo o militar donado na quinta CIA. Só que uma ocorrência, ele não detalha aqui especificamente que tipo de ocorrência que foi. Então eu fiquei em dificuldade de saber o que ele queria colocar aqui. Depois ele relata, gostaria de ratificar a informação e dizer que não foi informado ao CPU do turno devido ao ter dado ciência ao senhor antes do término da ocorrência. Adianto-vos também que fora repassada a mensagem ao qual o senhor pediu para que fosse retransmitida à senhora Ângela, foi repassada a mensagem ao qual o senhor pediu à senhora Ângela. Talvez deve ser esse pedido de desculpas, né, que talvez eu possa ter pedido a ele para fazer, não me lembro o que pode ter sido. Sendo assim, encaminho cópia do RETS. Tudo bem. Encaminhou a cópia do RETS. Não tinha nada de relevante de providência a mais a ser tomada. Então, em relação ao fato, é isso. Os outros dois parágrafos aqui, ele pediu para ser avaliado uma concessão de recompensa. Eu entendi que não seria necessário avaliar a recompensa, pelo fato do agradecimento à da mulher,
que fez a ele. Porque fui eu eu estava na ocorrência, o Tenente Sérgio determinou que Sim, você deu resposta objetiva, resposta formal a esse PA aí? Para ele? Não. Resposta Eu me lembro não. Só recebeu e pronto. Só recebi, li, entendi o teor e pronto. Então, quer dizer, ele tomou nenhuma providência a respeito desses PA, desses fatos? Tomei uma providência, aquela que eu entendo que não haveria nada a mais a ser feito. Foi essa providência, foi um poder discricionário que eu tenho. Então, não há nenhum tipo de evidência a mais aqui em relação ao que ele relatou que pudesse ter algum tipo, desencadeasse um procedimento mais grave ou de algum tipo de investigação mais firme. Porque o que ele está me relatando aqui foi simplesmente uma providência que eu pedi a ele para fazer. Eu, e junto com o Sérgio. Nada mais além disso. Excelência, esse testemunho pode confirmar aí se tem um boletim de ocorrência, está em anexo no PA? Chegou a verificar aí. Consta que o boletim de ocorrência está em anexo no PA. Sim, o boletim, eu não sei se são esses daqui, esses números, ok? Aqui consta três telas aqui, 3 documentos em anexo. Você não abriu, não? Agora, eu não me lembro se é um desses 3. Pois é, esse testemunho é o seguinte, ela falou que não tomou nenhuma providência. Está o boletim de ocorrência em anexo, o acusado está constando a presença inicial do atendimento ao civil em um horário de 9h30, e aqui ele está falando que o tenente Sérgio, que está constando a ocorrência, seria o dado falso, estaria com ele lá na reunião. Queria saber se ele, então, ele leu esse boletim de ocorrência, leu o PA, não tomou providência nenhuma, porque o fato está claro. Está falando na ocorrência. Não, o tenente Sérgio estava de manhã com ele e na ocorrência está falando que... Quais as providências foram tomadas em decorrência disso? Eu quero perguntar ao senhor uma coisa. Aqui que eu estou sendo usado como testemunha, se é sobre o comportamento do Sérgio de constar no boletim de ocorrência... Não, é o que ocorreu no dia lá. O que ocorreu no dia. Ah, tá. Então aí agora vamos entender. Em relação ao relato de que a civil logo cedo possa ter sido prejudicada no atendimento da ocorrência, isso eu recebi, analisei a situação e não me lembro se eu cheguei a tomar algum tipo de postura com relação a essa situação, um encaminhamento ou não. Então isso eu não me lembro. Agora, eu posso até pesquisar. Agora, sobre o fato em si, da presença do tenente Sérgio, de eu ter dado atenção à vítima e logo, imediatamente após o tenente Sérgio ter solicitado o Clênis a fazer a ocorrência, isso foi feito. Então, a providência em relação ao fato, eu tomei. Excelência, eu gostaria só de, Vossa Excelência, nos casos esclarecer testemunho em relação ao seu compromisso de verdade, que o testemunho não teve feito, porque inicialmente ela fala que não recebeu o PA, não recebeu nenhum posicionamento do acusado. Eu estou juntando aqui o PA, demonstrando que o acusado, que ele foi lido 3 vezes, um anexo de ocorrência. Né? Então ele fala no início que não tem PA, ele não solicitou nada, ele não informou nada, está comprovado nos autos que teve isso aí, ele teve acesso, está aí, falando que não tem nada de diferente da uma providência. O histórico do boletim de ocorrência, que está aí na denúncia do Ministério Público, está citando que é justamente colocar o tenente Sérgio como ter atendido civil no horário que ele está falando que o tenente Sérgio estava com ele na reunião. Então, eu gostaria só que Vossa Excelência esclarecesse ele que ele está sob compromisso de verdade. Sim, meritíssimo. Eu quero dizer o seguinte, na hora que ele fez, o promotor fez a pergunta, o advogado fez a pergunta, eu não fiz uma leitura de que poderia ser este PA. Ok? Então, agora eu estou entendendo, eu li sim, esse documento que ele está me apresentando aqui, eu confirmo que eu li. Está aqui, eu confirmo que eu li. Na hora que ele fez a pergunta, eu não imaginei que seria esse tipo de documento aqui. Então aqui eu confirmo, eu li e aqui consta 3 vezes lidas. Tá? Ele mandou esse PA, foi aqui, ó, a data que ele mandou esse PA foi no dia 15/3 às 19h34. A minha primeira lida, aqui não consta qual foi a primeira, mas a minha lida aqui, ó, foi do dia 16/3 às 11h58. E depois relida 3 vezes, creio eu aqui deve ter sido a última, dia 16, meio-dia e 57. Então,
esse documento eu confirmo que eu recebi sim. Na hora que ele fez a pergunta, eu não entendi que ele fez referência a algo nesse sentido aqui. Porque eu estava concentrado na questão, como foi lido aqui no processo, da questão do tenente Sérgio ter ou não ido lá na companhia antes para tomar as providências, como foi alegado na leitura. Então foi por isso que eu me concentrei nessa questão. Mas aqui que eu li, está confirmado aqui, eu li sim. Está aqui. Excelência, só mais uma situação, é o seguinte, ele falou aqui que ele tomou conhecimento do correspondente, que não está vendo que foi intimado para audiência. Estava anexo aí do PA, boletim de ocorrência. Quer saber se ele confirma que ele tomou conhecimento somente quando ele foi requisitado para audiência aqui, ou quando ele recebeu o PA. Quando eu disse que eu tomei conhecimento sobre o requisito aqui, meritíssimo, é porque eu fui me inteirar de qual fato que poderia ser. Né? Então, eu peguei um boletim de ocorrência que o Kleiner fez, e aí eu fiz umas leituras para verificar qual era. Mas ainda não sabia, porque na intimação não constava qual que era o fato. Então, na leitura aqui da acusação, é que então aí eu liguei os fatos para saber a que estava sendo referido. Mas eu não tinha me lembrado disso aqui mesmo, não. Não. Ele não fez pesquisa pormenorizada, é isso que está querendo. Não fiz pesquisa mas pormenorizada do fato. Isso aqui é documento novo e tudo isso aí é prova documental. Porque não adianta ficar esse empurra, puxa. É prova documental. Deixa ele declarar o que quiser aí. Depois aí vem. Mas não adianta. Se ele estiver mentindo, o problema é dele. Você não vai conseguir agora desfazer o que ele falou, porque tem a prova documental aí. Você não vai forçar ele a falar. O que é? Bom, então tá correto o que ele disse aí. Pronto, vai tomar na hora certa. Na hora certa toma. Tem um momento correto. Se lá na frente ficar provado que entendeu? Falta testemunho. Então só para finalizar mesmo, excelência, confirma, né, que o tenente Sérgio estava com ele na reunião desde 8h30. Desde 8h30. Tá. Satisfeito. Vamos encerrar.